Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade aí a mais um vídeo no canal Culto Racional. Fica comigo até o final do vídeo, que eu tenho certeza que esse vídeo vai lhe ajudar muito, tá bom? Dando continuidade aí à mensagem de ontem, o capítulo 6 de Gálatas e versículo 14, tá? Nós vamos ler aqui. Bom, ontem nós falamos, antes de eu ler aqui, só para poder encaixar bem aí para você, tá? Você poder ter melhor compreensão. A gente falava sobre os cristãos de Gálatas, que eles eram constrangidos a circuncidar, exatamente para poder se gloriar e ostentar dizendo que são circuncidados. Lembra? Muito bem. Aí Paulo fala assim, ó, mais longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então veja bem, a gente estava explicando que havia uma ostentação na carne, que eram os judeus que chegavam para os Gálatas e diziam assim, olha, você é cristão? Tá, mas você é circuncidado? Lembra que nós falamos no vídeo passado? Pois é. Ah, eu não sou circuncidado porque está escrito que eu não preciso mais me circuncidar. O Evangelho ensina que Cristo na cruz do Calvário já derramou sangue por mim. E eu não tenho que circuncidar. Essa não é mais a marca da aliança. A marca da aliança agora é a cruz. A cruz que me une a Deus agora. O sacrifício da cruz é que fez isso. Não, você está atropelando a lei de Moisés. Você é cristão, mas você não é circuncidado. E tinha esse constrangimento. Então eles circuncidavam para não serem perseguidos. Existiam cristãos que estavam circuncidando para não serem perseguidos, para que ele pudesse estar sendo aceito na sociedade daquele momento, daquela época. Então o apóstolo Paulo, ele reprova isso, né, dizendo que eles mesmos, né, aqueles que, diz assim, ó, pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Havia uma mentira ali, né? Uma falsa moral, falso moralismo é o que fala. Eles queriam botar moral, mas era um falso moralismo. Eles mesmos não circuncidavam, mas não cumpriam a lei. Porque se você circuncida, você tem que cumprir a lei, mas não cumpre, tá? Então vamos lá, então ele diz, né? Mas longe esteja de mim gloriar-me. Ele fala assim, ó, senão na cruz do Senhor Jesus Cristo. Eu me glorio na cruz. Eu não me glorio na incircuncisão. Os judeus estavam se gloriando na circuncisão. Eu sou circuncidado. Tenho aliança com Deus, trago no corpo a marca da minha aliança. Não, agora eu não me glorio mais em mim, no meu corpo, em qualquer tipo de marca. Eu me glorio na cruz. Tá claro isso? Muito bem. Pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Lembra das obras da carne? Já fiz morrer. Da mesma forma que o mundo também não pode mais se aproveitar de mim. Vou dar um exemplo aqui. Se você tem um problema do vício, vamos falar do viciado aí em crack, o mundo aproveita dele. Mas vai bater nele, mas vai machucar ele. A pessoa tem problema com crime, o tráfico, o crime, vai aproveitar a vida dele. Você vê que tem jovens que não chegam aos 25, nessa vida louca. A prostituição acaba com aquela mulher, com aquele homem. Essas obras da carne só destroem a gente. As drogas só destroem a pessoa. Vê que essa história de medicinal, não. Eu estava vendo uma cientista falando que a cannabis, ela tem mais de 500 propriedades, mais de 500 propriedades ativas nela, que destrói. E uma propriedade que pode se usar clinicamente. Aí o sujeito fala assim, a cannabis é bom, a maconha é bom, eu vou fumar uma maconha aqui porque é medicinal. Medicinal é uma propriedade, no meio de 500 propriedades dentro daquilo ali. Então você está ingerindo 500 propriedades para um princípio ativo de uma propriedade. Ela estava explicando mais tecnicamente, muito mais elaborado do que eu aqui, só para entender. Mas a pessoa, para poder falar, não,
e aí está destruindo. Ela falou de algumas coisas que destrói os neurônios, a capacidade de raciocínio, de pensar. Pode ver que esse pessoal que é viciado na maconha, é verdade, esse pessoal é lento, eles demoram, sabe? Países da Europa, eu não vou lembrar agora, Amsterdã, eles mostraram lá na reportagem como que vivem as pessoas que, lá é liberada a maconha, né? Como que vivem as pessoas, você vê as pessoas andam como zumbis. Por quê? Porque aquilo ali foi a longo prazo. Hoje a pessoa fuma um aqui, um ali, porque é ilegal. Mas lá, como foi legal, as pessoas fumam à vontade, tem até o fumódromo lá. Então ao passar do tempo, ficaram assim, ó, elas são assim. Ó. Assiste a reportagem, procura aí, matérias sobre a cannabis. Eles são assim. Então, droga é droga. Tem a ver agora com religião, não tem a ver com Bíblia, não tem a ver. Droga é droga. Mas essas coisas que são obras da carne, destrói o homem. É disso que está tratando. Os estudos do Gálatas estão sempre explicando que você se voltar para Deus, cuidar do seu interior, você vai refletir aqui fora, aqui no seu exterior, no seu corpo. Agora, se você desanda com Deus, você vive desregradamente, não está nem aí. Eu não estou falando de regras impostas por denominações e religiões, não. Estamos falando do evangelho puro. Então, havia um legalismo naquele tempo já, aqui dos Gálatas. Paulo pregou aos Gálatas, explicando para eles, mandando a mensagem que eles tinham que permanecerem firmes naquilo que eles aprenderam do evangelho. Não deixar misturar, distorcer. Tá certo? Então, ele fala que ele se gloria na cruz. Tá bom? Pois nem a circuncisão é coisa alguma. A circuncisão não é nada mais para aquele que é cristão. E nem a incircuncisão. Você não tem que ficar constrangido porque você está incircunciso. Não é isso que vai determinar. Mas o ser nova criatura. É ser uma nova criatura que vai fazer de você uma pessoa realizada. Isso é o importante. Você vê que as pessoas não estão preocupadas com ser nova criatura. Elas estão preocupadas com os rituais. Verifica se o lugar que você frequenta não está mais preocupado com os rituais do que realmente você ser uma nova criatura. Tá certo? E aí ele finaliza dizendo: e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra. Qual regra? Com regra de circuncidar? Não. Nem circuncidar e nem não circuncidar. Ser nova criatura. É mais importante. Ou seja, Deus está preocupado com o teu ser. Deus está preocupado com a tua essência. Não com rituais. Tá? Tem gente que tem lá a marca da circuncisão, mas não guarda a lei, não muda nada. Né? Então, não é circuncisão e nem incircuncisão. É o ser nova criatura. Tá certo? Essas pessoas que seguem isso, essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Tá certo? Espero ter ajudado você com esse vídeo. E amanhã a gente volta aqui falando de um outro assunto, tá? Nós vamos passar aí a um outro assunto. Vamos falar um pouco sobre a prática da palavra de Deus, tá certo? Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas, se inscreve no canal, ajuda o canal a ficar mais forte. É só um clique, a gente fica mais forte, a plataforma vai entender a relevância dos conteúdos e vai impulsionar para muito mais pessoas, tá bom? Forte abraço a todos e a gente volta amanhã.